O Menino que Falava para Dentro, escrito por Valéria Caniello, ilustrado por Helena Dias Chaves. Era uma vez um menino que falava para dentro. Espere, não é isso que você está pensando. Ele não era mudo, não. Ele sabia falar. Acho que sabia até mais do que muitos meninos da sua idade. Ah, o nome dele era João. Não sei dizer ao certo o que dava nele. O fato era que alguma coisa acontecia e ele, ao invés de falar para fora, falava tudinho, só que para dentro. Sua boca se enchia com as palavras e na hora que ele ia abrir a boca para começar a falar, algo crescia em seu peito e ficava cada vez maior. Então ele desistia e, para não ficar com a boca cheia de palavras, falava para dentro dele mesmo. Era assim no elevador, todo o dia, quando estava descendo ou subindo e alguém entrava e dizia: "Bom dia, João." As palavras vinham em sua boca, mas quando ia responder, aquela sensação já conhecida surgia e apertava o seu coração. Quanto mais ele tentava abrir a boca, mais o aperto crescia. Então, não conseguindo falar para fora, falava para dentro. Na escola não era diferente. Todas as vezes que a professora perguntava alguma coisa, logo vinham todas as respostas na ponta da sua língua. Mas quando começava a abrir a boca para falar, seu peito começava a apertar e de novo. Quanto mais abria a boca, mais o peito apertava. João sentia uma dor mesmo, um aperto tão grande que logo desistia de falar para fora e outra vez falava para dentro. E assim era, em todos os lugares. Na feira quando ia com a sua mãe, na padaria quando ia com seu pai, e até na casa da vovó. Às vezes ele passava o dia todo e não falava nada. A vovó perguntava um monte de coisas para ver se João se animava e falava, mas não dava. E eu juro, ele bem que tentava. Você sabia o que João tinha? Medo. Isso mesmo, um grande medo que o acompanhava na hora de falar. Na verdade, eram tantos medos que ele se sentia sufocado. Medo de errar, medo de não dizer a palavra certa, medo de passar vergonha, medo de dizer algo que o outro não goste, medo de acharem sua voz feia, medo de dizer não e as pessoas não gostarem mais dele, medo de olhar nos olhos dos outros, medos, medos e medos, muitos medos. E assim João ia vivendo, falando para dentro. Com o tempo, ele realmente se acostumou a falar desse jeito, e como já estava acostumado, continuou assim. O que João não sabia era que quanto mais ele falava para dentro, mais ele alimentava o seu medo de falar. Com isso, esse medo ia ganhando força e ia ficando cada vez maior dentro dele. Como ele já tinha se acostumado a falar assim, o medo também já havia acostumado a viver dentro dele. Por isso, toda vez que o João ia falar algo, o medo surgia com uma fome de palavras enorme, e quanto mais ele tentava falar, maior ficava o medo. Então, um dia aconteceu uma coisa inesperada, dessas coisas que ninguém espera que aconteça e acontecem. Pois é, aconteceu com João. Calma, eu vou contar. João foi descer para brincar no parquinho e, ao entrar no elevador, suspirou de alívio. Hum, ufa! Não havia ninguém ali, e isso o deixou aliviado, porque ele não ia precisar passar novamente por aquela situação chata de ter vontade de falar para fora e acabar falando tudo para dentro. Então, aconteceu. Nesse momento, o elevador parou, do nada, no meio do caminho. Isso mesmo, ele não subia nem descia. Travou tudo. João já tinha escutado sua mãe falar que quando acontecesse dele ficar preso dentro do elevador, era para ele manter a calma, apertar o botão amarelo e chamar alguém. Mas não deu. João foi ficando tenso, pois estava sozinho e precisava escolher entre ficar preso no elevador ou chamar alguém.
Foi aí que o medo de ficar preso se tornou maior que o medo de falar. E então, ele se encheu de coragem, apertou o botão amarelo e não falou, gritou: Socorro! Sabe o que aconteceu? O João foi salvo. O senhor Jurandir veio correndo e logo tirou o João do elevador. Sabe, tudo tem um lado bom na vida. Apesar de João ter ficado preso no elevador e aquilo ter sido muito ruim, aconteceu uma coisa boa. Ele descobriu que dentro dele havia outro sentimento que poderia ser muito maior do que o medo: a coragem. Desde então, toda vez que João começa a falar e sente que aquela fome conhecida de medo está surgindo, ele lembra que dentro dele existe uma fome maior ainda, a da coragem, que é alimentada toda vez que ele fala. E quanto mais ele fala, mais forte ela fica. Por isso, hoje em dia, João abre a boca e fala com todos. Fala tudo o que quer, fala sem parar. Com o tempo, o medo, sem poder se alimentar das palavras engolidas por João, foi perdendo a força e ficando pequeno dentro dele. Por outro lado, a coragem foi ganhando força e crescendo. O que João aprendeu foi que esses dois sentimentos, o medo e a coragem, sempre vão existir dentro de nós, mas o que vai crescer é o que ele escolhe alimentar. E você? Qual dos dois alimenta? Na atualidade, observamos infindáveis questionamentos relacionados à capacidade de interação social das crianças em idade escolar. Porém, podemos dizer que são poucos os profissionais que conhecem as dificuldades trazidas por distúrbios do comportamento e da ansiedade nas instituições de ensino. Podemos arriscar dizendo que partes significativas dos educadores nunca ouviram falar ou possuem pouca ciência de tais transtornos. Sendo assim, convido você, professor em formação, a conhecer o nosso programa Aprender a Olhar. O tema de hoje se trata de um transtorno de ansiedade que afeta diretamente a aprendizagem e é o causador de dificuldades na comunicação verbal em situações sociais. Mutismo seletivo. O mutismo seletivo é, por vezes, confundido com um comportamento de timidez, mas tal transtorno envolve muito mais do que apenas não se sentir à vontade em falar com pessoas em determinadas situações sociais. Os sintomas e as condições coexistentes podem variar de acordo com a singularidade de cada um, mas tendem a gerar sofrimento ao indivíduo e àqueles à sua volta. Então, vamos conhecer um pouco mais sobre o tema? O primeiro caso de mutismo seletivo relatado na literatura foi descrito em 1877 por Kussmaul, médico alemão que se deparou com pacientes que não falavam em algumas situações, apesar de terem habilidades linguísticas para tal. Mas foi o psiquiatra Maurice Tramer, em 1934, que utilizou pela primeira vez o termo mutismo eletivo para descrever um caso clínico. Tramer condicionou o termo eletivo para descrever aquelas crianças que selecionavam lugares e pessoas para não falar. Esse termo foi utilizado até 1987, sendo substituído por mutismo seletivo em 1994. Seletivo, tal como o termo indica, enfatiza que o transtorno é seletivamente dependente do contexto social. Parte das crianças só fala com um grupo específico de pessoas e em certos locais, enquanto a grande maioria fala somente com pessoas de sua própria casa ou do núcleo familiar mais fechado. O mutismo seletivo é uma fobia que pode se manifestar na escola, principalmente entre crianças de 3 a 6 anos de idade. De acordo com o mais recente manual publicado sobre mutismo seletivo, em 2017, a característica essencial para um diagnóstico do transtorno está na variação do comportamento do indivíduo. Tendo em certas situações, a comunicação verbal é rara ou escassa, e, em outras, a fala é desinibida e espontânea. Essa oscilação está fortemente vinculada à percepção da presença de determinadas pessoas. Além disso, nenhum caso de mutismo seletivo se expressa da mesma maneira que o outro. Mesmo que seja considerado um transtorno de ansiedade e muitas vezes associado a uma fobia social, o mutismo seletivo não implica na ansiedade excessiva em todos os momentos. É por apresentar pequenas peculiaridades que o transtorno se torna distinguível. Por exemplo, para uma criança com transtorno, pode ser fácil falar com os pais em um lugar grande,
barulhento e impessoal como um shopping, mas impossível em um local onde ela pode ser escutada por outras pessoas, como na sala de aula, por exemplo. É possível perceber a criança em uma situação assim, por meio de mudanças de expressão facial e corporal. A comunicação é, então, quase que inexistente, reduzida a sussurros, frases curtas e gestos. Outro exemplo é o da criança que consegue estar entre amigos, se comunicando de forma descontraída, mas que se torna muda quando um adulto se aproxima. Por se assemelhar a um comportamento de quietude, aqueles que não convivem frequentemente com pessoas com mutismo seletivo não têm a mesma facilidade de identificar essas mudanças como os que possuem proximidade, como normalmente é o caso dos familiares. Assim, enquanto uma criança tímida pode lentamente ganhar a confiança e se sentir à vontade com desconhecidos, outra com transtorno tem maior dificuldade de fazer o mesmo. As duas situações podem ser enfrentadas com encorajamento, conhecimento e suporte das pessoas envolvidas. Porém, o mutismo seletivo exige maior cuidado e atenção e tende a ser mais efetivo mediante orientações de profissionais. Entender que o transtorno é uma fobia, por exemplo, é o primeiro passo para proporcionar auxílio à criança. Vale ressaltar que se crianças tímidas forem submetidas à ridicularização ou pressão para falar antes da hora, também podem desenvolver mutismo seletivo. É importante destacar também que o mutismo seletivo muitas vezes é confundido com o autismo e que não afeta apenas a fala, mas também pode levar a tensões musculares, interferindo na capacidade de movimentação do indivíduo. Episódios curtos e/ou isolados de silêncio não satisfazem o critério de diagnóstico. Especialistas sugerem que a fobia está relacionada à expectativa de falar. Em algumas situações, gera tanto medo que o indivíduo se torna incapaz fisicamente de falar ou se poupa da experiência sentida como intensamente angustiante, evitando a necessidade de falar. Quanto mais a criança vivencia essas circunstâncias, mais ansiedade se instala. Mesmo com diversos estudos na área, não há nenhuma causa específica já identificada para o quadro, apenas elementos que podem contribuir para o desenvolvimento do mutismo seletivo. Para além da recusa em falar em determinadas situações sociais, as crianças com mutismo seletivo apresentam dificuldade em manter contato social, ausência de sorriso perante pessoas desconhecidas ou permanecem com expressões vazias, movimentam-se de forma rígida, dificuldade em concretizar interações sociais, sensibilidade ao ruído e locais com muitas pessoas e apresentam dificuldades em falar sobre si ou em expressar sentimentos. Tratamento. O tratamento do mutismo seletivo precisa ser realizado por profissionais especializados, só assim terá garantia de efetividade. Normalmente, a abordagem se dá por meio de intervenção psicológica através de terapia comportamental individual, em grupo ou familiar. Programas de orientação também podem ser utilizados durante o tratamento. Com isso, será possível compreender e trabalhar nos elementos que contribuirão para o desenvolvimento da criança. Mas, para que o tratamento tenha sucesso, é necessário o apoio da família e um acompanhamento multidisciplinar. E na escola? O aluno com mutismo seletivo pode sofrer sérias consequências, tanto no âmbito das relações interpessoais quanto no seu desenvolvimento. Há uma rejeição da criança por parte dos seus colegas, pois não existe abertura para tentarem uma aproximação. Outras questões, como comunicação e coordenação motora, também são prejudicadas, o que reflete diretamente no seu processo de ensino-aprendizagem. Como posso ajudar o meu aluno com mutismo seletivo? Os professores devem desenvolver um conjunto de estratégias ajustadas às necessidades de cada criança com mutismo seletivo. Permitir que a criança se comunique não verbalmente e gradualmente, e solicitando um aumento da comunicação oral. Reforçar positivamente todas as interações sociais, orais ou não, com reforços que sejam significativos para a criança. Pedir a colaboração dos colegas para que ajudem a criança com mutismo seletivo a sentir-se feliz e aceita no grupo, evitando situações de insulto, intimidação, responsabilizar a criança por pequenas tarefas que promovam competências de autonomia e de organização e gestão de sala de aula, como, por exemplo, distribuir materiais, recolher trabalhos de casa, tirar fotocópias. Não tornar a criança o centro das atenções, visto que tal aumenta a sua ansiedade. Conceber atividades que impliquem o contato físico. Quanto mais cedo houver uma intervenção com vista a que o problema não se prolongue no tempo e não se agrave,
maior a probabilidade de evitar situações de insucesso escolar, discriminação escolar e social. A responsabilidade com o desenvolvimento da criança não deve ser apenas do profissional de saúde. O pedagogo, assim como a família, devem se envolver nesse processo também. O objetivo é aperfeiçoar o pensamento da criança, convertendo crenças negativas de si mesma em autoconfiança. Estabeleça um clima harmonioso. Se o aluno se deparar constantemente com situações que o deixam angustiado na hora de falar, ele evitará. Portanto, desenvolva as atividades para aliviar suas tensões. Brincadeiras lúdicas são excelentes para criar um clima descontraído e harmonioso. Isso fará com que o aluno com mutismo seletivo interaja facilmente com os colegas. Estimule a criança a refletir sobre seus pensamentos. A insegurança ao falar está relacionada ao medo da criança de ser julgada. Sentimentos negativos de si mesmo contribuem para esse tipo de pensamento. Esse é um exercício para ensinar o otimismo e desenvolver na criança a habilidade de lidar tranquilamente com suas dificuldades. Para estimular a saúde emocional do aluno, você deve celebrar atitudes emocionais positivas e não apenas acertos relacionados ao conteúdo. Enaltecer boas características de sua personalidade. Ensinar que sentimentos são passageiros e que o aluno é capaz de modificá-los sempre que desejar. Hoje ficamos por aqui e agradeço a você, professora, por estar aqui, por querer aprender e ser a diferença na vida do seu aluno.